É sobre isso, é sobre ela com a sua região íntima e não sobre sua região íntima com os outros. Olha, eu tô me sentindo no verdadeiro divã mesmo. Vulva adulta. Antes de tudo, vulva é a região externa da genitália feminina. Adulta, ela não é infantilizada. É uma vulva que amadureceu juntamente com essa mulher, com as suas experiências e que está apta para o sexo. Mas antes de tudo, deve ser uma vulva aceita por essa mulher. Ela deve olhar e se agradar do que vê. É uma vulva que precisa estar com a formação completa com relação aos lábios externos, aos lábios internos, ao clitóris e todas as estruturas anatômicas que a compõem. Então, na vulva adulta, teremos um monte de vênus, trófico, grandes lábios, que são os lábios externos, né? Numa proporção que a mulher se sinta bem, os lábios internos também, com essa mesma proporção e aceitação, o clitóris e o capuz do clitóris. A mulher deve se sentir bem ao olhar para essa vulva, ter aceitação por ela. Só assim ela conseguirá ter uma boa relação com essa sua região genital e uma boa sexualidade. Quando pensamos em disfunções anatômicas que geram insatisfações para essas mulheres, temos que pensar em todas essas partes anatômicas que eu citei. Então, a mulher ela pode estar insatisfeita com áreas desde o monte de Vênus até os lábios internos. Então, ela pode ter um monte de Vênus mais avantajado, aumentado, que vulgarmente é chamado do capuz de fusca, né, de modo até pejorativo, o que gera estigma para essa mulher. Os lábios externos também podem estar mais aumentados, mas um dos grandes fatores que leva essas mulheres a terem insatisfações são os lábios internos. Esse aumento desses lábios, que pode se dar em proporções bem variadas e também com assimetria, ou seja, um maior do que o outro, isso vai gerar um sentimento de não aceitação, de insatisfação, de receio com relação ao seu desempenho sexual, de vergonha e às vezes até de nojo desta mulher para com relação a ela mesma. Temos também as disfunções anatômicas com relação ao tamanho do clitóris e dessa pelezinha que recobre o clitóris chamado capuz. Então, eu diria que são as principais insatisfações da vulva. E mencionando uma outra área que já é a perianal, existe também aquelas pelezinhas que ficam aqui em excesso, que são chamados plicomas. E esses plicomas, eles também podem gerar uma certa insatisfação na mulher com relação a todo esse aspecto da sua região íntima. Cada mulher vai ter uma vulva diferente da outra. Nenhuma vulva será igual à outra. É que nem impressão digital. Cada mulher tem uma, assim como cada indivíduo tem uma impressão digital. E é de fundamental importância que a mulher ela se identifique com o que ela vê, como eu já disse, e que ela busque formas de melhorar essa aparência estética para que ela se sinta bem, até para que ela não nutra e alimente sentimentos negativos com relação a ela mesma, de depreciação com relação a ela mesma. É claro que tem mulheres que não conseguem se identificar de forma alguma com a sua região íntima e precisam buscar formas de controlar isso. E a alternativa seria um tratamento cirúrgico, por exemplo, que vise reduzir um lábio que esteja aumentado, ou então reduzir esse volume maior do monte de Vênus e dê a ela uma sensação de adequação, né, que permita que ela possa usar uma roupa que antes ela se sentia desconfortável, um biquíni, uma roupa de academia. E esse sentimento de aceitação, ele tem que vir em todas as mulheres, né? É claro que tem pequenas disfunções que são tão pouco evidentes e que poderia não causar transtorno em Maria, incômodo em Maria, mas em Joana já causa, porque Joana ela vem de uma outra formação, de uma outra cultura, de um outro processo educacional, talvez até de uma outra forma de se relacionar
com sua parceria. Então, cada mulher ela vai lidar de forma diferente com a sua região íntima, de modo que para algumas, um aumento de um lábio interno pode não ser um problema, mas para outra pode ser um problema e que requer um tratamento. E no caso, esse tratamento existe, que é a cirurgia. A cirurgia íntima vai variar de acordo com a área que precisa ser abordada. Então, se a mulher tem um aumento do monte de Vênus, será uma cirurgia que vai visar diminuir esse excesso de gordura nessa região. Se ela tem um lábio externo aumentado, vai ser uma cirurgia também para visar diminuir esse volume. Se é uma mulher que tem um lábio interno aumentado, essa cirurgia vai reduzir esse excesso. O clitóris, ele também pode estar mais volumoso e isso também pode ser corrigido. O fato é que as cirurgias íntimas, elas existem há muitos anos. E as técnicas clássicas que eram utilizadas, elas deixavam muito a desejar. Porque, além de tornar a cirurgia mais trabalhosa, com mais sangramento, com um pós-operatório mais trabalhoso, elas não resolviam por completo, do ponto de vista técnico, todos os detalhes das disfunções. Hoje em dia nós dispomos da técnica com laser, e o laser ele vem a agregar, porque ele permite que a cirurgia seja feita com cortes bem precisos, com o mínimo de sangramento, né, com o mínimo de dano tecidual, o que acaba favorecendo uma recuperação pós-operatória muito melhor, com menos dor e muito mais rápida. E o principal, com resultado estético realmente mais favorável. Então, são técnicas modernas que estão aí disponíveis para as mulheres que queiram e precisem se melhorar e melhorar essa relação dela mesma com sua região íntima. Afinal, é sobre isso, é sobre ela com a sua região íntima e não sobre sua região íntima com os outros.